Eu vou recordar rapidamente uma definição da aula passada, que eu vou precisar. Se a série de Taylor de f de x converge em algum intervalo contendo o ponto A, dizemos que a f é analítica em algum intervalo aberto contendo x igual a A, dizemos que a f de x é analítica em x igual a A. Ou seja, a sua série de Taylor em torno do A converge, né, em torno de x igual a A. Muito bem. E aí nós vimos que exemplos que são exatamente os que nós estaremos... bom, são os exemplos que, em princípio, nós trataremos, são aqueles onde os coeficientes são polinômios. Mas, então, é perfeito para nós saber que os polinômios são analíticos e também trataremos de funções racionais. Então, funções racionais, polinômios divididos por polinômios, funções racionais, são todos exemplos de funções analíticas. Aqui eu só tenho que tomar o cuidado quando eu falo em funções racionais, vamos dizer, T de R de x, S de x, que o S de x seja diferente de zero. Eu não quero o denominador se anulando, senão não é analítica. Tá? Não é analítica em x igual a A, se S de A for igual a zero. Tá? Bom, então, em geral, se eu sei que se F e G são analíticas, então F mais G, F dividido por G, F vezes G são analíticas. Tá? Então, vejam, a nossa hipótese será que os coeficientes da equação diferencial são analíticos. Tá? Então, vamos ver. Qual que é a classe que nós trabalharemos? Então, este tópico então, a equação que me interessa é a seguinte. Eu tenho AX, Y, duas linhas de X, mais BX, Y' de X, mais CX, Y de X, igual a zero. Onde A, B e C, A de X, B de X e C de X são analíticas. Tá? Então, se eu digo que são analíticas,
Vamos começar com x igual a zero, mas poderia ser em qualquer valor x igual a A. A diferença está na forma da série de potências, que eu vou colocar como candidata para a solução. Porém, para estudar esta equação, é interessante reescrevê-la da seguinte forma, e é aqui onde podem entrar, se por acaso A, B e C são polinômios, quando eu divido por A, se eu divido por A de x, aí eu vou obter coeficientes que são funções racionais. Mas para nossa análise é interessante fazermos isso. Então, eu tenho aqui B dividido por A. Então, eu vou colocar assim, B de x dividido por A de x, y', mais C de x dividido por A de x, y de x. Isto daqui eu quero chamar de Q de x. E isto eu quero chamar de P de x. Tá? Então, a minha equação terá esta forma, y' mais py' mais qy igual a zero. Tá certo? E desde que o a de x seja diferente de zero, ou seja, como eu estou considerando em x igual a zero, eu quero que o a de zero seja diferente de zero. Tá? Se fosse em x igual a, o a de A é diferente de zero. Então, vamos colocar A, depois a gente cuida. Para que isto seja racional, aí nós temos que... Desculpa, se forem polinômios, basta checar que o a de A é diferente de zero. Bom, então, o que a gente sabe a respeito de funções analíticas? Então, para analisar isso, eu vejo o seguinte, se a de A for diferente de zero, tá? Se for diferente de zero, isso implica, como A, B e C são analíticas, que P de x e Q de x são analíticas. Basta checar isso. Agora, se o denominador for zero, tá? E A de x, B de x e C de x são polinômios, então P de x são polinômios sem fatores comuns. Porque senão eu cancelo, né? Numerador e denominador. Então, sem fatores comuns. Então, aí não tem jeito. P de x e Q de x não são analíticas. Não são analíticas. Zerou o denominador, nesse caso, não são analíticas. Mas note que eu fiz essa hipótese de ser polinômio. E por quê? Vejam que se eu tenho a seguinte equação, deixa eu mostrar um exemplo. Então, x ao quadrado, x, y, duas linhas, mais seno de x, y', mais, vamos dizer, x ao quadrado, y igual a zero. Vejam, a de x é este daqui, a de x.
B de x, este daqui. C de x, esse daqui. São analíticas? Bom, A e C são polinômios analíticos. C não é analítico? O que significa ser analítico? Possuir uma série de Taylor convergente. Ali a série de Taylor do seno. Então, é analítica. Os coeficientes A, B e C são todos analíticos aqui. A, B e C analíticas. No entanto, quando eu olho para P de x, quem que é P de x? P de x é dividir o seno pelo A de x. E no zero, então aqui eu quero dizer são analíticas em x igual a zero. O A é zero aqui. Opa, e eu tenho um denominador zero. Será que deixou de ser analítica? Eu estou dividindo duas funções, né? Então, aí eu tenho que ver se esta função possui série de Taylor convergente. Bom, vejam, a série do seno, nós já vimos que é x menos x ao cubo 3 fatorial, mais x à quinta 5 fatorial, etc., alternado. E agora, quando eu divido por esse x, eu vou dividir cada uma das potências por x. Então, quem que eu obtenho? A seguinte série, 1 menos x ao quadrado 3 fatorial, mais x à quarta 5 fatorial, etc., alternado. Que é uma série que é fácil de provar que é convergente. Posso escrever o termo geral desta série e usar o teste da razão para obter x2n menos 1 elevado a n, x2n, eu deixo como exercício, usar o teste da razão nesta série para provar que, de fato, esta série converge. Portanto, possui uma série de potências convergentes e é analítica. Então, eu só posso realmente afirmar que quando eu divido esta condição é suficiente e necessária quando são polinômios. Senão, eu tenho que tomar cuidado se A, B e C são outras funções, tá bom? Mas a boa notícia é que nós só vamos trabalhar com polinômios, então é mais fácil, né? Ok. E, obviamente, o Q de x é analítico, porque x ao quadrado dividido por x é x. Bom, por que toda esta história sobre analíticos? Porque eu quero justamente ser capaz de garantir uma solução para esta equação. E eu só consigo garantir solução por série de potências. O que é garantir solução? Garantir solução convergente por séries de potências. Se eu sei que o P de x e o Q de x são analíticas, tá? Então, vamos lá. Eu vou precisar de uma definição. Dizemos que x igual a A é ponto ordinário para a equação y duas linhas P de x, y' mais Q de x igual a zero, se P de x e Q de x forem analíticas
analíticas em x igual a A. Caso contrário, se não forem analíticas, dizemos que x igual a A é ponto singular para a equação. Singular para a equação. Equação estrela, que é esta daqui. Tá? Para esta equação, eu posso ter que x igual a ou é ponto ordinário ou é singular. Tanto é que nosso estudo será centrado em torno dessa equação e nós vamos dividir o estudo em ponto ordinário e ponto singular. Quando eu tenho que tratar uma solução perto ou num ponto ordinário, é uma técnica. Se eu preciso tratar da solução num ponto singular, é outra. Todas são séries de potências, mas elas diferem. Então, obviamente, nós sempre começamos com o mais simples, e o mais simples neste caso é o ponto ordinário. Tá? Então, equações, por exemplo, x igual a 0 é ponto ordinário para esta equação? É, por quê? P de x é analítica em x igual a 0. Q de x é x, porque eu vou dividir por x, x ao quadrado, é analítica. Então, se as duas são analíticas, o ponto é ordinário. Então, x igual a 0 é ponto ordinário para esta equação. Então, vamos lá. Outros exemplos. Exemplos. Ok. Aqui, olha, x ao quadrado menos 3, y, duas linhas, mais 2x, y' igual a 0. Tá certo? Então, quando eu olho para esta equação, eu posso dividir esta equação pelo termo a de x, este é o a de x, este é o b de x e o c de x é 0. Não aparece nesta equação. Então, eu tenho mais 2x, x ao quadrado menos 3 é o p de x, y' igual a 0. Então, aqui é o p de x. E a pergunta é, eu sei que p de x é este termo aqui, q de x é 0, portanto, é automaticamente analítica. E esta equação em x, esta função em x igual a 0 é analítica? Bom, polinômio dividido por polinômio. O 0 anula o denominador? Não. Então, é analítica em x igual a 0. É bem fácil quando é polinômio sobre polinômio. Tá? Então, x igual a 0, p de x é analítica em x igual a 0, q de x também é analítica em x igual a 0, isso implica que x igual a 0 é ponto ordinário. Ponto ordinário para a equação. Para a equação. Bom, e isso é muito bom, porque nós temos um teorema que garante que quando o ponto é ordinário para a equação possui duas soluções linearmente independentes dadas por séries de potências.
Então, eu garanto, primeiro, que existem, eu sei calcular essas duas soluções linearmente independentes, e, inclusive, o teorema garante um intervalo de convergência. Não, pelo menos um intervalo mínimo de convergência, algum subintervalo do intervalo de convergência. Mas garante, e basta isso para termos certeza de que aquela solução encontrada é uma série convergente, senão eu caio no problema do exemplo, do primeiro exemplo da aula, que eu trabalho, encontro uma solução que diverge, né? Isso é horrível. Né? Então, nós vamos garantir com esse teorema, não, olha, podem trabalhar sossegadamente porque as séries convergem. Então, vamos escrever aqui, esse é o teorema do ponto ordinário, que garante essa solução. Então, o que a gente tem? Se eu tenho, dada a equação então, nessa forma, né? Y duas linhas, mais P de x, Y' mais Q de x, Y igual a zero. E suponha que x igual a é ponto ordinário. Então, a primeira afirmação é que existem duas soluções LIs. Bom, que existem duas soluções LIs eu já sabia pelo teorema de existência e unicidade, porque bastava os coeficientes serem contínuos, né? Que eu já garantia que existiam duas soluções LIs. Mas aqui eu estou dizendo mais. Eu estou dizendo que existem duas soluções linearmente independentes que têm uma certa forma. Independentes dadas por séries de potências. Ou seja, na forma somatório de K igual a zero até infinito, aqui, CK, x menos A elevado a K. Então, as duas soluções são séries de potências. E mais, são séries de potências convergentes, porque este teorema garante um raio mínimo. Com raio mínimo de convergência, ou seja, o raio mínimo é necessariamente menor ou igual que o raio. Pelo menos está garantindo um raio mínimo para convergir. Raio mínimo, e é dado pela distância de x igual a A ao ponto singular mais próximo da equação. Mais próximo. Esse ponto podendo ser, inclusive, complexo. Então, eu olho para o plano e vejo a distância do A ao ponto singular mais próximo. Nós vamos ver em todos os exemplos que nós desenvolveremos, eu vou sempre repassar este teorema para cada exemplo. Então, essas noções vão clareando à medida que a gente faça exemplos. Mas vamos iniciar com este.
x igual a zero é ponto ordinário. Ótimo. O que o teorema diz? Esta equação tem duas soluções linearmente independentes desta forma, onde A é zero. E mais, o que o teorema diz? Que o raio mínimo de convergência dessas soluções é a distância de zero. Quem é o R' aqui? É a distância de zero. Quem que é o ponto singular mais próximo? Bom, é onde o denominador se anula, mais ou menos raiz de 3 são equidistantes, então é a distância até raiz de 3, raiz de 3. Então, eu garanto que em torno do zero, o intervalo menos raiz de 3, raiz de 3, ali naquele intervalo, as séries convergem. Ótimo, então agora eu posso trabalhar sossegada, que eu não vou perder o esforço de fazer tudo aquilo. Porque eu sei que o resultado que eu encontrar converge. Então, vamos ver como que se faz para este exemplo. Então, eu suponho que a solução... Então, nós vamos trabalhar com este exemplo na forma... Agora, é muito importante voltar para a forma multiplicativa. Porque eu não quero dividir séries de potências por polinômios. Isso é uma loucura, né? Eu quero multiplicar séries de potências por polinômios e não dividir. Então, agora que eu já sei que é ponto ordinário, eu volto para esta forma da equação, substituo, sabendo que o y de x é dado desta forma, ckxk, o teorema garante que a solução é desta forma, eu derivo e substituo aqui. Então, y' de x, somatório de k igual a 1, ck, kxk menos 1, e o y, duas linhas, somatório de k igual a 2, até infinito, ck, k menos 1, xk menos 2. É o de sempre, tá? Eu sei que o y0 é o c0 e o y' de 0 é o c1. Agora, quando eu substituo dentro da equação, eu vou aplicar a distributiva, ou seja, eu vou multiplicar y duas linhas por x ao quadrado, primeiro, depois vou multiplicar esta série por menos 3. Então, aplicar a distributiva. Então, vamos lá. K igual a 2, até infinito. Eu tenho ck, k menos 1, xk menos 2. E eu vou multiplicar por x ao quadrado. Menos somatório de k igual a 2 até infinito. Aqui eu tenho um 3. ck, k menos 1, xk menos 2. E, finalmente, mais 2x, mais somatório de k igual a 1 até infinito, 2x, ck, k, xk menos 1. Tudo isso tem que ser zero. No segundo termo, é menos isso. Segundo termo é menos 3y duas linhas. Então, eu uso a distributiva para cada um. E agora, eu tenho
somatório de K igual a 2 até infinito, CK, KK menos 1, XK, que eu multiplico estes dois, menos somatório de 3CK, KK menos 1, XK menos 2, e aqui mais 2CK, K, XK, porque eu multiplico X por XK menos 1. Tudo isso igual a zero. E começando aqui, K igual a 1 e aqui K igual a 2. Então, notem que eu já tenho as potências XK e XK e eu gostaria que esta fosse também XK. Então, eu vou deslocar por K substituindo K por K mais 2. Então, todos esses Ks serão substituídos por K mais 2. E esta série passa a ser a série K mais 2 igual a 2 é K igual a 0. 3 CK mais 2, K mais 2, K mais 1, XK. Então, esta série passa a ser substituída por essa. E agora sim, todas têm um XK, mas não estão começando no mesmo valor de K. A série, esta começa em 0, esta começa em 2 e essa começa em 1. Nós vamos tentar ver se é possível mudar o índice. Por exemplo, se esta começar em 0, eu tenho que garantir que o termo K igual a 0 seja 0. Bom, mas é 0. Então, eu posso começar em 0, porque eu estou somando 0. Também poderia... Não, eu não quero tirar o 2 e o 3 para fora, porque lembra que eu quero aplicar o princípio da identidade. Eu quero juntar todo o coeficiente num só. Eu quero colocar em evidência o XK. Então, tudo que ficar dentro da série multiplicando o XK vai participar desse coeficiente. O 2, o 3, tudo vai ser parte desse coeficiente grande que eu quero no final. Não posso... Isso vai ficar claro agora. Tá? Então, a primeira observação é que eu posso começar em K igual a 0, porque o termo K igual a 0 é 0. Eu estou somando 0. Então, tanto faz começar em K igual a 0 ou K igual a 1. Mas para efeito de escrever uma única série, isso é interessante. Aqui, posso começar em K igual a 1? Vamos reduzindo aos poucos. Posso, porque 1 menos 1, 0. Posso começar em K igual a 0? Também posso, porque 0 é o termo. Então, por acaso, esta daqui tudo deu certinho, né? As três começam no 0 e todas têm XK. Agora, o que nós temos que fazer é usar o princípio da identidade para escrevermos uma única série. Sim? Perfeito. Se não dá para... Você lembra o primeiro exemplo que nós fizemos na aula? Nós tivemos que tirar alguns termos para fora da série. Não tem problema. Eu tiro... Suponha que esta daqui não tem jeito. Teria que começar em K igual a 2. Ótimo, esta começa em 0, tira 2 termos para fora. Esta começa em 0, tira 2 termos para fora e começa todo mundo em 2. E aí analisa os termos que estão lá fora separadamente, usando o princípio da identidade. Essa é a teoria, mas nós vamos ver exemplos concretos na próxima aula disso, tá bom? E nas próximas aulas, que nós vamos ver várias aulas com exatamente essa situação que você está colocando.
tá? Mas, lógico, o primeiro exemplo tem que ser mais simples, senão vocês assustam e na próxima aula está vazio, não tem mais ninguém aqui. Então, vamos começar com coisas que dão super certo, né? Então, aqui, ó, único somatório, k igual a 0 até infinito. E aqui está aquele coeficiente que eu falei. Vamos coletar estes coeficientes para colocar o xk em evidência. Então, quem é esse coeficiente? CK, K, K menos 1. Agora, menos, olha aí o 3 aparecendo. Vai aparecer dentro do coeficiente. 3, CK mais 2, K mais 2, K mais 1, XK. Eu estou colocando o XK em evidência. Mais 2CK vezes K. Tudo isso multiplica XK e é igual a 0. Então, isto é aquele AK do princípio da identidade, que eu preciso zerar, tá? Então, veja, eu copiei, eu pus em evidência o XK, estes termos e esses daqui. Agora, eu escrevo como isto tem que ser 0, para todo K, eu olho aqui, para todo K maior ou igual que 0. Então, eu tenho a relação de recorrência CK mais 2 igual, e não deixem que eu erre essa relação de recorrência, senão a gente fica aqui até amanhã, tá? Prestem atenção. CK mais 2 igual a 2K mais K, K menos 1, CK, ok? Dividido por 3, K mais 2, K mais 1. Tá certo? Coloquei o CK em evidência. Então, é uma relação de recorrência, porque o termo K mais 2 está em função do termo K, né? Só que isso não adianta para eu dizer quem é cada CN, eu quero uma fórmula. E esta é uma fórmula de recorrência. Posso começar a substituir os Ks, K igual a 0, K igual a 1? Não. Por quê? Precisamos colocar os termos em forma multiplicativa para poder observar um padrão. E aqui eu tenho somas, então vamos simplificar o numerador antes de começar a substituir. Então, aqui, olha, 2K mais K ao quadrado menos K. Então, isso é a mesma coisa que K ao quadrado mais K. Ou seja, K que multiplica K mais 1. Então, esse K mais 1 cancela com esse K mais 1. E eu sei que esta fórmula fica K, CK, dividido por 3K mais 2. Olha aí, agora sim. Agora eu posso substituir os valores para CK. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, em K igual a 0, eu tenho que C2, olha aí, o que acontece? C2, K igual a 0, essa é a melhor coisa que pode acontecer, é dar 0, porque da agora para frente todos vão ser 0, né? Para os pares. Vamos lá, calcular K igual a 1. Eu substituí K igual a 0, já deu 0 C2. K igual a 1. K igual a 1, eu tenho C3 igual a 1, C1, 3 e K igual a 1 vezes 3. K igual a 2,
É o que eu falei. K igual a 2, C4 depende de C2. É 2 vezes C2. Aqui nem importa o que aparece, mas... E o C2 já é 0. Então, daqui eu já observo que todos os C2Ns que dependem do termo anterior par vão ser 0. Então, isso é fantástico, é a fórmula mais fácil de achar. C2N é 0. E C0, quem é C0? C0 é sempre Y de 0. É o dado inicial. C1 é sempre o Y' de 0. Tá? Ok. Inclusive, só para completar este teorema, quando a série de potências é em A, aqui vale outra coisa, que é o Y de A, que é o C0, e o Y' de A, que é o C1. Tá? Mas a gente está trabalhando com A igual a 0, então tá ok. Vamos ver o que acontece agora com os ímpares. K igual a 3. Então, K igual a 3, eu tenho que C5 é igual a 3C3, 3 vezes 5. Só que eu já calculei este C3, está aqui. Então, eu sei que o C5 é 3 vezes 5, e aqui eu tenho C1, 3 vezes 3. Este termo é o C3 que eu calculei no passo anterior. Bom, K igual a 4 não precisa, K igual a 5. Eu sei que o C7 é igual a 5 C5, 3 vezes 7. C5 eu já calculei, então eu coloco aqui 3 vezes 7, aqui 3, 1, C1, 3, 5, 3, 3. Então, vocês veem os parzinhos que vão se formando à medida que o 2N mais 1 cresce. Então, eu tenho a fórmula para o C2N mais 1. Primeiro, sempre depende do C1. Depois, está começando a aparecer um fatorial, que é o fatorial dos ímpares. 5, 3, 1, né? E aqui, cada parzinho apresenta uma parcela 3. E o que sobra também é um fatorial ímpar. Tá certo? Então, há duas formas de fazer isso. Se vocês estão olhando... E cancela, portanto, né? Vocês podem simplesmente... Vamos aprender a escrever... Eu vou fazer de um jeito mais longo, ao invés de cancelar aqui, tá? Fatorial ímpar. Olhem para, sempre risquem fora esse K, olha para este índice e o primeiro termo que aparece aqui. Se este é 2N mais 1, este é 2N menos 1. É 2 abaixo. Então, esse fatorial ímpar eu vou escrever assim, ó, 2N menos 1, 2N menos 3, que é o próximo, a 3 pontinhos, 5, 3, 1. Dividido. Este outro fatorial que aparece aqui embaixo começa no mesmo índice. Então, é 2N mais 1, 2N menos 1, 5, 3, 1. E depois aparece um certo número de 3. Quantos 3 aparecem com relação ao índice? Aquele índice é quando N é igual a 3 e aparece exatamente 3. 3 elevado a 3. Então, aqui é 3 elevado a N.
Então, aqui aparece ainda um 3 elevado a n, que corresponde a isso daqui. E agora sim, eu só fiz deste jeito para vocês aprenderem a trabalhar com fatorial, tá? Fatorial relacionado ao índice. Obviamente, isso cancela e sobra o 2n mais 1. Então, agora eu tenho a fórmula do C2n e do C2n mais 1, e a solução, portanto, em 1 minuto, é a seguinte. A parte par, sobrou apenas o C0, que é o dado inicial, porque o C2 já é 0, C4, e a parte ímpar, eu tenho C1x, e a fórmula que eu desenvolvi a partir do n igual a 1, mais somatório de n igual a 1 até infinito, de C2n, que é C1 dividido por 2n mais 1, 3 elevado a n, x 2n mais 1. Dá para colocar esse termo aqui? N igual a 0, 1, 1, dá. Ele encaixa aqui dentro. Pode deixar assim ou colocar este termo aqui dentro e começando no 0, porque a fórmula se estende para incluí-lo. Tá? Então, a solução é essa e estão aqui os dados iniciais. Tá bom? Na aula que vem, faremos outros exemplos com pontos ordinários. Obrigada, gente.